Henrique, já apareceu. Pô, brincadeira, eu tava na live, mas eu tava na minha, e eu tinha que entrar na sua. Eu sou orgânico, eu sou orgânico. E aí, Lincoln, tudo bem, cara? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Cara, prazerzão de te receber aqui, né? Prazer enorme mesmo. Você é um dos atletas que acredito que esteja, ou de ex-atletas aí, que teve da nossa época, é um dos. Tem bastante, mas acho que você é um dos que está no coração de todo mundo. Muito Ah, bonzinho, muito tranquilo, fala mansa, aquela tranquilidade. O não homem agora, exagera, não exagera. o homem de Barcelona, mas é com carinho que eu falo contigo. E vamos começar um pouquinho sobre a tua vida em Barcelona, o que você está fazendo. Me fala uma coisa, você vai contar a tua história um pouco, porque a gente tem um pouquinho, a gente está com o tempo regulado, mas me fala aí, aqueles 8 minutos, o que os 8 minutos de um jogo valeram 20 anos? Que você está 20 anos em Barcelona, né? Sim, sim, realmente é uma história larga que é verdade que muitas pessoas não sabem ao detalhe, né? Até porque uma vez eu cheguei em Barcelona, me desvinculei totalmente do Brasil e foi começar uma nova vida. Isso totalmente. Hoje eu estou casado, a minha mulher, o nome dela é Mante, e é da Lituânia. Temos dois filhos que nasceram aqui em Barcelona, o Luke, com 6 anos, e a Lili, presente de Deus, essa família. E atualmente eu sou empreendedor relacionado com a indústria do turismo, tudo que é hospitality, eventos e também consultoria é onde eu estou, onde eu trabalho atualmente, depois de tantos anos de futsal. E falando um pouco aqui, né, só para dar uma relembrada aqui, você jogou aí nas categorias de base no Brasil no Icare, jogou no Banespa, jogou na Sim, Wimpro. eu tenho a lista faz tantos anos, que realmente para lembrar todos é complicado. Tô maiorzinho. Mas sim, comecei tarde o futsal. Na categoria, comecei realmente federado como infantil, que foi na Icari, depois a Icari no Nacional. Do Nacional teve o segundo ano de infanto que eu fui para o Banespa. Depois eu voltei para Bordon, que era o juvenil, né? E de lá eu fui para o Impro, né? No segundo ano juvenil em diante. E mas esse foi, assim, eu digo, a linha de times que eu joguei futsal, mas realmente dentro dessa história tem a minha parte, né, que na época da Wimpro, que era juvenil, que eu acho que é uma época mais memorável que eu tenho na história, eu fui o primeiro a deixar a equipe em 96, que fui para o Palmeiras, onde tinham grandes nomes como Zé Roberto, Chiquinho, ou seja, era o Wellington, era uma máquina de time. E para mim foi duro, porque a gente estava junto há mais de 3 anos na Wimpro, quase 4, e eu fui o primeiro a sair. Mas eu reconheço que era um momento oportuno. O Vander Carioca estava vindo muito bem, ou seja, era a final que a gente jogava, era eu sair, o Vander Carioca entrar e meter gol. Então, são sinais também que a gente lê. A gente tinha uma relação super linda, a mesma coisa com a galera que estava subindo, Lenise, Vinícius. Mas eu vi a oportunidade e eu acabei do Palmeiras. Do Palmeiras fui para o Corinthians. O Palmeiras, ainda que era um super time considerado, não fez uma boa campanha na Primeira Liga Nacional. E a partir daí, fui para o Corinthians, que era o Douglão, que estava como líder tal, né, do time, o Hernani de treinador. E ali eu me lesionei logo no começo. Então, o que aconteceu? Que quando eu me machuquei lá, eu não me recuperei bem, foi uma lesão do menisco, e tiraram tudo o menisco, e então isso me gerou vários problemas. Que eu fiquei, isso foi no Metropolitano de 97, antes da Liga,
e o estadual. Ou seja, eu perdi a liga, aí eu não continuei no clube, fiquei sem time no estadual, depois da operação, tentando recuperar. Tinha dor no joelho, na Portuguesa Santista, mas a minha vida não era do campo, mas eu estava tentando tudo. E não deu certo, claro, como tinha que ser. Ainda mais que eu tentei de todas as maneiras. E aí, em 98, eu conversei com a diretoria do Banespa, o Rubinho, o seu Silvio também, da minha época de infanto juvenil, me ajudou muito. O Marquinhos também, Gabanini. Todos eles me ajudaram a fazer um contrato com o Banespa. Eu só pedi para falar para eles, me recupera. Com o Dr. Carazato, me recupera, eu só quero recuperar. Recuperei, fiz um bom estadual de 98, estadual, um bom metropolitano de 98, e aí eu voltei a se encontrar com o Miltinho, que Deus o tenha, mas o Miltinho viu que eu tinha me recuperado completamente do joelho, então ele me convidou para o Atlético Mineiro, ou seja, coisa que eu nem acreditava, porque era um super time, e eu já estava, bom, eu tinha descido tudo que eu podia descer, mas só que aí depois com essa campanha que eu fiz no Metropolitano, eu pude me posicionar e então recebi esse convite do Atlético. E lá no Atlético foram um ano e meio maravilhosos, ou seja, o Miltinho, que Deus o tenha, realmente me ajudou a reposicionar, ainda que eu tive que lutar muito para ele voltar a olhar para mim, mas ele me ajudou a reposicionar e ali foi aonde eu pude contribuir, né? Era uma grande equipe, mas sempre tinha um que se lesionava, tal. Eu sabia porque eu estava indo. Eu tinha uma característica que o meu time agradava muito, que era a disciplina tática e correr para trás. É dizer, eu era um pivô de ataque, mas defendia muito. Então isso daí ele valorizava muito e taticamente era interessante para roubar a bola, para apertar, tal. Eu sabia das minhas limitações também, muito mais no Atlético Mineiro. Em outros times eu não notava muito, mas claro, lá do Manuel Tobias, Jorginho, Lenísio, Falcão, Índio, ou seja, são grandes nomes, Euler, ou seja, então realmente não podia. E o Vander Carioca tinha ido para o Rio. Foi incrível essa história. Ele tinha ido para o Rio MS. Então, aí, lá no Atlético foi incrível a campanha, porque eu pude ir pela primeira vez na Europa com o Atlético para o torneio intercontinental. Ficamos uma semana em Roma e depois viajamos para Moscou. Fomos campeões e a partir daí campeões intercontinentais, né? Porque eles tinham sido campeão da Liga Nacional e tinham direito de disputar o Intercontinental. Aí nós fomos campeões e voltamos para o Brasil, terminamos o ano e eu continuei para a Liga Nacional. Mas só que no ano de 99 surgiu a oportunidade de ir jogar na Itália, por causa dos amistosos que a gente fez, eu joguei bem e tal, o Léo, que jogava no Minas, me comentou se eu queria ir na Itália jogar, eu adoraria. Aí a gente estava no meio da liga, quando chegou a proposta, e nesse momento que chegou a proposta, o pessoal da Itália me ligou e falou para ir lá para assinar o contrato, para conhecer o time, a casa tal, na Lazio. Fomos lá à Central do Leite, tudo perfeito. Deixei a liga no meio. Foi uma coisa que, explicando para o Miltinho e para o Zé Roberto, o dono do Atlético Pax, o Atílio, o supervisor, eles entenderam a oportunidade, que não era num bom momento. É certo que eles sabiam também que entre Lenísio e todos os que tinham, o próprio Kelso fazendo uma campanha incrível, Saad, todos que subiam e ajudavam, eles sabiam que podiam contar com a equipe, sem falar todos os demais. Então, eu fui para a Itália, tinha que ficar 4 dias só, no final fiquei uma semana, perdi o jogo de volta da GM, que eu tinha alegado motivos pessoais para o clube, para a equipe, né? Que não ia estar por motivos pessoais. Só que eu morava em Belo Horizonte, fui para São Paulo, os caras, onde está o Lincoln?
Aí foi quando falaram, não, o Lincoln tá resolvendo um tema na Itália, tal, e vem. Aí jogamos o jogo da volta. E uma vez que nós jogamos o jogo de volta do Atlético, eu pude... podemos chegar na final e ser campeão, desfrutar do Mineirinho, 26 mil pessoas. E foi incrível essa experiência no Atlético também. Perfeito. E quando foi a sua ida para Barcelona? Quando começou a história? Bom, a história para Barcelona, é aí que entra a história dos 8 minutos, né? A história Exato. para para Barcelona veio de uma não ida à Itália. Eu me despedi dos meus companheiros de time do Atlético. Eles indo para o aeroporto para o Japão, para um torneio amistoso, que eu adoraria ter ido. E no final, não chega os bilhetes que eu tinha da Itália, contrato, o esporte eles chamam de diletante, amador. Eu não... ninguém me ligou para falar o que estava acontecendo, simplesmente o agente desapareceu. E, coincidentemente, eu estava com a sinusites nas finais e tal, e uma bactéria, um vírus, uma bactéria, um vírus me infectou, que é uma síndrome, chama síndrome de Miller-Fisher, uma variante de Guillain-Barré, que eu perdi meus reflexos. Justo quando o Atlético estava no avião, eu estava indo para o hospital. Quando eu estava entrando no avião, eu estava indo para o hospital para que falaram que eu ia ter que me internar. Então, o pessoal do Atlético no aeroporto agilizaram tudo para que eu tivesse toda a atenção, ainda que eu já estava desvinculado do clube. Fiquei 7 dias numa cama de hospital, sem saber o que tinha. E quando eles descobriram, fizeram o teste de medula, de sangue, de tudo que pode imaginar. Até que eles fizeram uns testes de choque e tal, para ver o meu sistema nervoso. E aí foi que constataram, falaram que você tem a síndrome Miller-Fisher, isso o seu corpo vai ter que adquirir. Eu fiquei vesgo, passei a ver tudo dobrado, tinha perdido os reflexos. No final da semana já estava recuperando os meus reflexos. E quando eu estava ainda no hospital, recebi uma ligação do Joaquim Vasquez perguntando se eu queria ir para a Espanha para jogar no Barcelona, que estava na segunda divisão, mas era um projeto muito bonito para 3, 4 anos. A equipe era jovem, eu era um dos mais velhos do time, a média da idade era 19, 20 anos. Eu falei, claro, adoraria ir mais. Eu não sei se... eu não estou em condições ainda. E isso foi entre julho e agosto, se eu lembro bem. E então, quando ele falou isso, eu falei, ok, mas olha o que me passou. Se você me mandar o contrato, mandou por fax na época, né? Eu assinei o contrato quando eu já estava em casa, tentando me recuperar, reflexo recuperado. Eu mandei de volta, eles mandaram o código de bilhete de seguida, ou seja, era sério, tinham comprado os bilhetes para mim, mas só que não estava recuperado ainda. Então, muita fé em Deus, que isso daí foi uma aprovação realmente de Deus, não tenho dúvida. Dentre umas quantas, que isso também para mim é bênção, superar com a ajuda de Deus. E então, deu o dia de ir para Barcelona, setembro de 1999. Fui para Barcelona, dia 21, e peguei o avião e eu estava vendo tudo dobrado, ou seja, tinha recuperado o reflexo. Cheguei lá, primeiro dia me deram a roupa para treinar, eu falei, não, vou correr e tal, não, eu estou me recuperando ainda. E eles me fizeram treinar. Não, não, treina com os meninos e tal. Então eu estava vendo 2 bolas nos treinos. E 2 bolas, ou seja, foi incrível porque... mas já passei por tanto que isso não seria um problema. Mas só que não me recuperei no tempo previsto. Eu expliquei para eles, eles entendiam, mas só que eles estavam vendo que no treino de aquecimento com a mão não conseguia pegar a bola bem. Essa época ainda era quando muita gente vinha falando que era bom isso, não tinha tanta redes sociais, não tinha nada. Tinha que um pouco de palavra e informação que saía na internet, mas não era tanta. E duvidaram muito no começo, pelos outros casos que já tiveram. Então eu fiquei esse mês e 10 dias, eu fiquei treinando com eles. Aí na segunda semana
eu notei que se eu ponho a mão no olho, eu via uma bola, mas só que eu perdi a visão periférica de um lado. Claro, os meninos companheiros, eles viam isso e eles saíam nas minhas costas pelo lado que eu não via. E eu treinando de manhã, é uma loucura, treinando de manhã sozinho e de noite com a equipe, problemas de idiomas, não quiseram já pagar as luvas, porque eles falaram, eu acho que esse cara não fica, então não vou pagá-lo. E dificuldade, né, de comunicar. Menos mal que eu tinha o Fabinho e o Léo 80 da seleção portuguesa, tá? Era um garotinho, tinha 19 anos, tinha 25 nessa época. Me ajudaram muito em tudo, no apoio, tal. Morávamos no mesmo apartamento. E aí, na terceira semana, me levaram porque ia começar realmente a competição. A segunda divisão começava mais tarde da primeira, ia começar e me levaram no médico. E aí falaram, olha, isso pode demorar 15 dias, 2 meses ou 6 meses. Aí o preparador físico me olhou, falou, esse não fica em Barcelona. Que, que loucura. Então, o que aconteceu? Não, loucura, loucura porque, claro, já tinha feito tudo, eu tinha movido com a minha noiva, que passamos a morar juntos e tá juntos e tal. Ou seja, tinha mudado toda a minha vida para Barcelona. E no Brasil, depois que eu fiquei doente, o pessoal até saiu reportagem falando que eu nunca mais ia jogar futsal e tal. Então, tudo isso, que, claro, em Barcelona não sabiam, é o que veio na minha cabeça, tal, né? Mas eu sabia que era uma aprovação, certeza, e também sabia que o que dependia de mim era recuperar. E pela fé, eu fiz jejum também, oração, todos os dias, 1 mês e 10 dias, cada dia que eu acordava, tô recuperado, olhava no espelho que estava na frente da cama, não estava recuperado, treinava, vendo tudo, realmente foi duro. E a humilhação, né? Porque o pessoal realmente tem pensava que eu era uma ameaça, não me conheciam. Então eles tinham muito, estranhavam muito e até riam um pouco, né, da minha espiritualidade, da minha fé, que eu compartilha da maneira que podia, né, com muita cautela, mas eles falaram, esse cara tá louco. Então, nessa terceira semana, eles deram um óculos, a médica falou, olha, você põe um óculos que de repente pode te ajudar, um óculos como o Karim Abdul-Jabbar, aquele antigo, mas enorme, que eram os prismas. Num lado era assim, em vertical, e no outro lado do olho era horizontal. E aí eu via uma bola. E se você colocasse, você veria duas. Então, fui para o jogo com isso. Meu primeiro jogo foi em Canete, eu lembro até hoje. Foi o único jogo que a gente foi, o Joaquim depois desapareceu também. E todo mundo, que vergonha. A bola vinha na minha cara, eu achava que estava longe, pum, e vinha na minha cara. Ou seja, eu não tinha a trajetória da bola. Ainda que eu corria, dominava, tal, nos amistosos eu fazia gol e tudo, eu não tinha a trajetória da bola com óculos. Resumo, isso já passou para a quarta semana. Eles já estavam com medo de me colocar para jogar, mas eles viam que eu estava treinando. Na quinta semana, que foi quando deu 1 mês e 10 dias, eu já estava treinando muito pouco, estava afastado, tal, ninguém queria saber, nem falar comigo, não dava atenção. Eles tinham carinho por mim, mas só que viam que eu não podia ajudar o problema deles, eu vim como uma solução. Então, realmente eu entendi o lado deles também, sendo que todos, o Alberto, meu treinador, o delegado Ricardo, o Jordi Cacani, ou seja, toda a equipe, eles foram maravilhosos comigo, foram companheiros. A única coisa é que esperavam outra coisa, né? E total, a partir daí, numa quinta-feira eu acordo recuperado. Só que era a última noite de treino, eles já nem me colocaram para treinar direito. Eu falei, eu estou recuperado. E nem me colocaram para treinar. Ou seja, estava encostado treinando à parte. Aí o agente, Joaquim, apareceu outra vez, né, num jogo amistoso, que o jogo do Valência, eu fui pro vestiário, eles falaram, Lincoln, você não vai se trocar porque você não vai ficar no Barcelona. E eu falei, mas eu estou recuperado. Eles falaram, não, infelizmente já deram todas as oportunidades. Eu falei, por favor, Joaquim apareceu nesse jogo, eu falei, por favor, fala para eles me porem para jogar no jogo do Centenário, que tinha um jogo amistoso no dia seguinte. Sim. Senão eu estava indo para o Brasil. Aí eles me colocaram no jogo do Centenário, né? Eles me colocaram, mas só que naquela época era 7 minutos a substituição, 7 substituições durante o jogo.
Então, no segundo tempo, fui a quinta substituição, o jogo estava 2-1 para a seleção catalana. Aí eles me colocaram, correr, jogo televisionado. Então eu estava morrendo de medo. Mas aí eu falei pro treinador, me põe que eu tô bem. Aí ele me colocou e aí foi quando e eu joguei 8 minutos, dei passe de gol nesse dia, empatamos com a seleção catalana, que era um logro. A garotada do Barcelona empatou contra a seleção catalana, que eram vários jogadores da seleção espanhola. E nessa, todo mundo saltando no banco, porque viram que eu estava jogando, ou seja, estava jogando em perfeitas condições. Então foram esses 8 minutos que me fizeram ficar no Barcelona, ainda que eu sabia que era uma aprovação de Deus, né? E E foi, foi daí, a partir desse jogo, que você deu a sequência na temporada, e foi onde que o clube, o Barcelona, subiu de divisão, correto? exatamente, exatamente. Como eu não creio em casualidades e eu creio em propósitos de Deus, eu sabia também que era um propósito de Deus a minha vinda para a Europa, e tal. E sim, a gente então deu um segmento de jogos, ou seja, a temporada com normalidade para mim começou depois de 1 mês e meio e não perdemos nenhum jogo. Passei a destacar, fazer gols e tal, marcar um pouco a referência. O time era super jovem, Jorge Torres, um craque, seleção espanhola, tudo tinha 18 anos apenas. E então pude participar também com outros companheiros, Ferrandes, Rubem Gonçalves, ou seja, era gente maravilhosa, gente que trabalhava todo dia para ir treinar de noite, como o porteiro, o Fran, o goleiro, ou seja, Dani Mateu, ou seja, as pessoas trabalhavam, era semi-profissional a sessão. Então era um sacrifício que faziam e sabiam que eu estava lá morando só para isso, não estava rendendo, mas quando eu passei a render foi tudo perfeito e não perdemos nenhum jogo, e viramos jogos de milagre, ou seja, que foi por Deus mesmo. E é claro que eu fiz um voto desde quando eu estava no Brasil, que eu sempre acreditei na minha vida e na vida de muitas pessoas, no amor de Deus e no poder que Deus tem de transformação. Então eu prometi que ia dar uma Bíblia para cada jogador da equipe adversária que eu escolhesse. E em cada jogo eu dava. E tinha gente que, por exemplo, o Fixo foi expulso porque me deu no meio, aí eu senti de dar para ele a Bíblia depois do jogo. Ele e uns 2, 3 mais foram no vestiário tirar satisfação, porque eu falei, por favor, manda para essa pessoa tal. E teve outros que foram super reaços de receber no começo, mas todos receberam e muitos agradecem depois, e até o dia de hoje me agradecem pelo gesto. Então nós fomos para os playoffs, e nesses playoffs, claro, perdendo o jogo de 5-3, faltando minutos e tal, viramos para 6-5 e fomos para Lugo no último jogo do playoff. Quem ganha sobe de divisão. Para nós, uma loucura tudo que estava passando. Vambora. Jogo, prorrogação, morte súbita. E na Tá morte aqui, súbita eu fiz o gol de ouro. só um Subi minuto, de tá aqui o divisão. Kaká. Só um minuto, Lincoln. Tá aqui o Kaká te agradecendo por tudo que você fez por ele na chegada dele na Espanha. Kaká, treinador hoje do Kairat. Kaká é grande, ou seja, ele demonstrou seu valor quando chegou no Barcelona e quando se foi como jogador e agora como treinador. É grande, é grande. Ou seja, Dá então a gente sequência, subiu sim. de divisão nesse ano. Subiu de divisão nesse ano e para mim o que foi gratificante foi companheiros de time. Eu, primeiramente, agradeci ao meu treinador, eu falei obrigado pela oportunidade, mas os companheiros de time, que eles duvidaram, mas só que me falaram, no vestiário ainda, a gente, todo mundo gritando, ensurdecedor, fala, Lincoln, eu não acreditava em Deus, mas eu vi o que passou na tua vida e só pode ser Deus, só pode ser Deus. Então, realmente, eu fico com isso, eu fico com toda a relação que eu fiz no clube. E para mim, eu guardo como uma experiência a mais de vida, que foi muito bem-vinda, foi dura, mas foi muito bem-vinda, porque isso forja, né, o caráter, forja a personalidade e te
te ajuda a como confrontar com as coisas, né? E o Barcelona, desde então, nessa época, era um time jovem, mas que se fazia diferença na liga no que podia. Não estava para não descer, mas também não estava tão embaixo. E a gente conseguiu fazer bonitos jogos e ter uma linda experiência. A minha relação com o Barcelona, com a equipe e tal, foi realmente linda. Uma coisa que é muito raro de acontecer é que um jogador do Barcelona, seja o esporte que for, cumpriu o contrato, cumpriu os 4 anos de contrato. Ainda que o último ano não foi bom, porque eu estava mais que lesionado, tal, ou seja, não foi... eu machuquei muito por causa da consequência do joelho. E aí eu falei, como o meu tio falou no seu dia, o dia que perdeu o prazer de jogar, para. Tinha 29 anos, pensei, podia operar o meu tornozelo, que estava horrível, e jogar mais quantos anos? 5 anos? Eu falei, não. Eu me integrei com a cultura de Barcelona, com a vida na Europa, na Espanha, ou seja, aprendi o idioma, o catalão. Então eu já não tinha o problema de deixar. Ou seja, mas é certo que eu tive que buscar me reinventar. E falando em se reinventar, fala para mim quando você parou de jogar, né? Os valores do esporte, o que você levou para a vida cotidiana e fala um pouco do que você está fazendo aí, os seus projetos que você tem em Barcelona hoje. Porque hoje, quem for em Barcelona não pode deixar de passar aí para te visitar, porque com certeza você consegue alinhar tudo e deixar tudo feito certinho para as pessoas que possam passar por Barcelona e estarem nos melhores lugares, hotéis, restaurantes, e conhecer bem a cidade. Todos que vão a Barcelona hoje tem que passar por você, não tem como não ser diferente. Não tenha dúvida. Bom, a verdade é que a raiz de tudo isso, da minha integração em Barcelona, a minha relação interna no clube era importante, porque por causa desse gol, eu passei a estar mais vinculado com o clube, eles me convidavam para ir, como faziam com jogadores também de futebol, com o Rivaldo, Kluivert, Heisiger, com todos, ou seja, que tinham uma obrigação de ir em algumas penhas, de estar relacionado com o Penha, que são as torcidas, né? Os clubes, como pode ser? Sim, as torcidas organizadas, mas de uma maneira mais tranquila. Então, eu me integrei muito, ou seja, também chegava, como chegou Thiago Motta, Anderson Varejão, eu pude recebê-los bem, o Ronaldinho também, quando chegou, pude recebê-lo bem, ou seja, esse vínculo com o clube realmente me ajudou a me posicionar na cidade. Ainda que era jogador de futsal, o Barcelona é respeitado. Claro, no mundo, mas em Barcelona, se você faz parte, eles respeitam. Então, isso me ajudou nesse momento de se integrar. Então, claro, o que eu entendia nessa época, quando eu estava já vendo que eu ia deixar de jogar depois do último ano, é que o turismo era forte, né? Na Espanha, em Barcelona, e eu, a diferença de muitos atletas, eu tentava conhecer a cidade, viver as experiências. Eu não digo que é certo ou que é errado. No meu ponto de vista, eu acho interessante a integração. Tem gente que opta por treinar, ir para casa, guardar o dinheiro e ir para o Brasil. E ia ter vida normal. Não é que, por isso, não tinha, o salário do futsal não era tão grande, mas eu não ia desperdiçar a oportunidade de viver a vida na Europa como um europeu e aprender. Mas só que, quando você aprende deles, entende, também, desde sendo de outro continente, outra cultura, você também tem para oferecer. E foi isso que eu entendi no final da minha carreira, que, opa, aqui eu posso fazer um intercâmbio. Porque tudo que eu aprendi no Brasil, tudo que eu aprendi, seja esportivo, seja no meu bairro, no Jardim Aricanduva, Zona Leste, seja o que os meus pais me ensinaram, relação com os amigos, na igreja que eu ia, tudo isso somou para a minha integração.
sociocultural aqui em Barcelona. Então, eu já tinha me posicionado de uma maneira que eu tinha uma oportunidade, mas ainda não sabia a nível comercial o que era. E como uma das coisas que eu fazia muito era socializar com as pessoas, seja na minha casa, seja no restaurante, seja num bar, eu vi a possibilidade no meu 30 aniversário. Estamos falando já 2003, em 2004, meu 30 aniversário, eu já tinha parado de jogar, mas só que Seus, veio muita gente na minha seus festa. 30 anos, né? Seus 30 anos. Tem 30 anos. E veio Sim. muita gente na minha festa, muitos jogadores, gente da TV e tal. O pessoal falou, Lincoln, você tem que ser relações públicas. Essa gente que você juntou é impensável. E aí eu falei, não, acabo de jogar no Barcelona, também tenho uma relação espiritual importante. Mas isso me ajudou também, dentro do negócio, a cativar as pessoas em uma maneira diferente. Então, isso também foi importante, eu entendi dessa maneira. Em resumo, comecei organizando uma festa na quarta-feira, num lugar super brega, mas só que veio uma amiga que tinha uma agência de viagem, Fernanda de Noronha, me facilitou vídeos da Embratur do Brasil, eu fiz uma festa brasileira. E essa festa brasileira, mas foi um ato social, com alguns amigos, mas era um verão, era 21 de julho de 2004. E, antes de começar a história da festa, eu também queria dizer que, em maio de 2004, eu fiz uma viagem sozinho para a Europa. Eu não falava inglês nada, terrível, e fiz uma viagem sozinho. E quando eu parei como se fala, na fronteira da Espanha para a França, eu parei o carro, eu fiquei um mês viajando. França, Itália, Suíça, Holanda, que mais? Alemanha. Aí eu orei e falei, eu quero voltar com um plano, quero voltar com um projeto. E foi o que aconteceu. Eu voltei de viagem, cheguei em Barcelona, fiz uma enquete com os hotéis top que eu conhecia e eu vi que eles não controlavam muito. E eu conhecia, tinha informação da cidade, mas só que eu não tinha como chegar nas pessoas. Então foi a ideia da festa, de fazer a festa, uma festa social, uma experiência brasileira, música ao vivo, mais elegante, um evento social, imagens de cidades do Brasil linda, feitas pela Embratur e tal. E era uma quarta-feira, e esta zona da cidade não tem muita, não tinha muita gente, porque é verão. Na zona alta da cidade, na Diagonal, que é a avenida principal, é deserta no verão, 21 de julho. E aí o chefe de segurança, o subdiretor falou, ei, é bom fazer uma festa aqui, porque o que eles apostaram na tua festa vai ter que fazer acontecer. Resumo, 800 pessoas foram nessa festa e 300 Quanto? pagaram 15 euros para entrar. 800 pessoas e pagaram 15 euros para entrar 300, ou seja, porque era uma tendência que eu coloquei de guest list. As primeiras listas de convidados em Barcelona veio da minha parte. E então, aí a gente continuou cada semana. Na segunda semana abaixou bastante, segunda e terceira, tá? Veio 200 na segunda, na terceira semana 400, na quarta semana 700 e a partir da quinta semana vieram 1.500 pessoas. Fechavam as portas em cheio. Ou seja, foi um boom. Até ficou exposto a alguns jogadores do Barcelona, porque eles estavam lá cada semana. Todos os jogadores de basquete, de handball estavam lá. Então eu comecei, essa festa bombou, né, como se diria atualmente. E aí foi onde eu me posicionei, onde outros lugares, restaurantes, hotéis começaram a pedir ajuda. Mas só que eu comecei direito quando estava ainda na Wimpro e depois nos últimos anos e depois publicidade quando eu estava no Corinthians. Só não terminei nenhum dos dois por causa que eu estava focado no futebol e era a excusa de sempre, né? A desculpa de sempre. Resumo, que eu não controlava muito a parte do business, mas só que as pessoas eu controlava melhor que ninguém. Cuidar era comigo mesmo. Então, o que aconteceu? As pessoas que eu chamei para ajudar na promoção, na hora de receber, a gente dividíamos todo a comissão que a gente tinha da festa, né? Até o Sim. Yuri, um grande amigo meu do Brasil, Yuri, Marcelo, Wright, Alex Corban, pessoas que participaram
desse começo Caio. Ou seja, e aqui em Barcelona eu conheci pessoas maravilhosas, educadas, que não ostentavam e que viviam a vida. Então foi uma lição de vida incrível toda essa experiência em Barcelona. E essas festas foi onde eu comecei a me posicionar. Atualmente, eu tenho a plataforma My Premium Concierge, que é uma plataforma de serviços customizados, experiências, mas também organiza eventos, também faz consultoria. Agora estamos mais estruturados, podia dizer assim, com Marquinhos Gabanini, Marquinhos 75. Marquinho Goleiro, fisioterapeuta, exato. Sim, é um grande o Marquinhos. A gente também iniciou o projeto Experience Sports, que também é consultoria para esportistas de elite customizada, ainda que a gente sabe que a diferença entre o futebol e o futsal é abismal. Então, a gente viu uma situação de que ter que cobrar para fazer a gestão, cobrar para fazer a gestão era um pouco violento. Ainda que a gente entregava produto, material de qualidade, era um pouco violento. Então, agora a gente continua, mas sobre projetos, porque é mais fácil do que gerar qualquer ilusão e eles se sentirem ofendidos. Mas só que realmente é incrível a experiência. Eu pude levar o Carlos Puyol para Amsterdã com a Aspire, que é do Comitê do Mundial de 2022 do Catar, e foi uma experiência incrível também com a Experiência Esportes, ou seja, intermediar uma relação entre Dani Alves, uma marca de relógio, que presenteou com um relógio de 60 mil euros, incrível. E, entre outras coisas também, mas mais relacionado para esse lado lifestyle, para lado projetos. Também colaboro com a Fundação Alcântara, que é um orgulho, a família Alcântara, do Mazinho, o Tiago e o Rafinha, e a Valéria e a mulher do Tiago também. Ou seja, Sim. tem um projeto lindo da Fundação. Então, sempre que posso e eles contam, colaboro. Então, agora a minha vida com a My Premium Concierge também não fica especificamente em Barcelona, é no mundo. Ou seja, Sim. como uma experiência de Fórmula 1 em Mônaco, ou seja, um cliente que está em Nova York e precisa de saber o que fazer, ou seja, é por todo mundo. E a verdade é que muito feliz, porque é uma coisa que me apaixona, o serviço, e me apaixona também a relação entre pessoas. Não, perfeito. Ou seja, do Aricanduva para Barcelona e dentro de toda essa experiência, de tudo que é a tua vida até hoje, você conseguiu usar o esporte, que é o futsal, como um meio para atingir outros objetivos, que era o objetivo de permanecer e de trabalhar como você está trabalhando hoje. Perfeito. Isso é uma coisa que nem todos conseguem ter essa visão e nem todos conseguem chegar além, fora da bolha, né? Que eu falo sempre. É, Tem que ter a, essa vi, visão que é importante. a vivência, a história, ou seja, eu lembro bastante de tudo, ou seja, então, nos valores do esporte, claro que estão o trabalho em equipe, a resiliência, a disciplina, ou seja, a humildade também, o saber ganhar, o saber perder, todas essas coisas tá no pão nosso de cada dia, ou seja, faz parte do dia a dia. Então, isso ajudou muito, saber de onde você veio, os amigos que você cresceu, as histórias boas, as histórias negativas, tudo isso você carrega contigo para sempre. Então, e no Brasil, acho que a gente tem mais de uma história, né, de vivência. Ah, Ei, quem chegou. Ah, quem chegou. É o mano, Jordano esse. só, Acende a cara, luz. Acende a luz. só, cara. Então, realmente, eu agradeço a Deus por ter praticado esporte. Eu lembro que meu pai falava assim, Lincoln, vai estudar. E a minha mãe falava, faz o que teu coração mandar. E por muitas vezes eu tinha pensado em deixar, mas só que meu coração e a vida me ajudou no processo, desde jovem, desde adolescente, a buscar a via para realizar os sonhos, né? Então, quando eu tive que decidir entre campo e salão, com 13, 14 anos, eu não tive problema, mas só que aí eu fiquei no salão, porque Sim. para mim o importante era praticar esporte. Para minha irmã, a Patrícia, ela já queria que eu jogasse vôleibol.
Então, realmente, e nesse caso foi uma bênção o esporte. Eu recomendo a todos que pratiquem esporte. Meus filhos agora estão pequenininhos, mas o Luke está no Taekwondo. Não forço ele para jogar bola, ainda é muito cascado, mas realmente o esporte é uma bênção. E o futsal, tudo que eu vivi, todos os treinadores, desde o Alberto, do Miltinho, na Wimpro, no Atlético, Shepa no Palmeiras, Hernani, no Corinthians, o Buzina no Banespa, o seu Silvio, no Nacional, o Abel, o Salomão Ginsberg, Salomão, o Marquinhos, que era do Objetivo, que me ensinou a dar gato, ou seja, passou muita gente na minha vida que eu sou agradecido e com certeza tem nomes que eu não mencionei, Daicário, Paulo, o Milton Daicário, ou seja, gente que quando estava começando aí na minha vida me ajudou e que era impensável que eu ia viver um dia na Europa e tal. Então, que eu sou muito agradecido e isso tudo quem proporcionou com a bênção de Deus foi o futsal, foi o futsal. Não, perfeito, Lincão. Eu acho que uma parte dessa história aí, muitos que estão aí na live ou que participaram não conheciam, e outros sabiam uma parte, a outra não, mas foi importante aí te rever, saber que você está bem. Logo aí, vamos dar uma passadinha por Barcelona também, vamos tentar se encontrar pessoalmente, e te agradeço pela disponibilidade, dá um beijo no coração aí da família, dos filhos, da esposa. E agora nós vamos chamar também, daqui a pouquinho, vamos chamar o Almir, teu parceiro, que era o ala, né? E você no pivô e ele na ala. Pessoa foi sensacional. E conta aquela história ali também, de quando você chegou aí em Barcelona, sem camiseta aí em Barcelona, de boné, e você viu, oh, não é a Zona Leste, não estou em Noricanduva, o que eu tenho que fazer? Estou bem que errado aqui. Setembro ainda era verão, né? Ou seja, fazia calor e tal. E aí não é que eu comecei a andar sem camisa na rua de bermuda e tal, totalmente Zona Leste Brasil. E claro, aí eu já me liguei que em setembro ninguém já anda de bermuda. A galera já mete calça porque o verão acabou. Mas eu também aprendi rápido, né? Boné fora, camiseta posta, e em setembro, quando começa o outono, calça. Não tem jeito. Realmente a cultura é sempre bom aprender e nunca é demais. E eu falando do Almir, que eu não posso deixar de comentar, o Almir é uma pessoa muito querida, uma pessoa que realmente é o que eu falo. Eu tive tanta gente boa do meu lado jogando e com ele tinha uma sintonia tão bonita e realmente é o que eu carrego comigo para sempre. Ou seja, as pessoas que a gente se conecta, a gente tem que valorizar por causa que realmente vale a pena, vale a pena. Ou Tá seja, aqui o índio, tá aqui, desculpa, tá aqui o índio, esse aí e eu. Aí meteu assim a carinha de, e eu? sabe qual que é a coisa? É que tem tantas histórias, ou seja, de treinos, de jogos, de viagens, ou seja, o alemão, por exemplo. O André, quando eu falei assim, o André, na live dele, o André, ele é um cara cabeça, porque ele realmente é cabeça, e não é por acidente que ele tem o império dele agora com a Priscila. É por causa que ele pensou, trabalhou, lutou e fez por isso desde a época que a gente jogava. Entendeu? Então, realmente, de histórias a gente tem muitas. Ou seja, o alemão ele pode contar indo para o treino, um cara parou o carro do lado e deu no retrovisor, nos trânsitos da Marginal Pinheiros. E o que acontece na Marginal Pinheiros é estresse total. E a gente estava chegando para ir treinar no Banespa. Aí o que aconteceu? Que caiu o retrovisor. Aí na hora que caiu o retrovisor, era um cadete S que eu tinha, eu fui e dei um tapa no retrovisor do cara. Porque estava indo devagar. E caiu o retrovisor dele, mas o dele quebrou. Aí o cara, para você ver, Brasil, São Paulo, o cara tirou a arma e falou, e agora quê? Ou seja, uma arma apontou, ou seja, para nós, tá? Ou seja, foi uma loucura.
indo para o treino Banespa. Então, treino não sei se ela treina um jogo contra a Hebraica, mas Depois, depois nós de vamos pedir para o história. alemão. O alemão vai entrar depois aí, ele é o último da lista, mas nós vamos pedir para ele contar essa Isso. história aí também. Ou Então, seja, Lincoln, de Arecanduva para Barcelona, fala português, fala espanhol, fala catalão, fala inglês também, inglês, você fala inglês, inglês e está com o seu trabalho aí. Deixa aí o teu contato de Instagram para que quem for do Brasil ou de qualquer lugar do mundo para Barcelona que possa fazer contato com você via direct aí e que possa acompanhar também o teu trabalho, que isso aí é importante. demorou, demorou. Vai ser um prazer receber. E sempre que puder ajudar vocês, Gera, por favor, pode contar. E referente ao projeto, o que aconteceu nesses 20 anos de Europa, que eu pude aprender muito e ver muitas experiências, muitos negócios, muitas situações. E uma coisa que eu já sentia no coração faz anos que era para ser lançado nesse ano, mas como a situação do corona foi impossível, passamos para 2021, que é o Futsal World Exchange, onde nós vamos fazer uma inclusão social, porque eu sei de muitos casos de ex-jogadores, de ex-atletas e dos futuros ex-jogadores, futuros ex-atletas que não têm uma visão à parte de estar dentro de uma quadra de futsal, ou do lado. E não é assim. E é isso que nós vamos compartilhar mais adiante. E também para os treinadores, grandes treinadores, como o PC, o Shepa que eu queria que tivesse vindo para a Espanha com a bagagem que ele tem, ou seja, o Miltinho, eu tivesse adorado que ele tivesse vivido essa experiência aqui também. Mas eu acredito no networking, no exchange, no intercâmbio, e o outro produto é o Futsal Masterclass. Então, os dois, em 2021, a gente vai colocar grandes nomes para se sentar. Eu sei que agora tem uma super dinâmica aí no Brasil, em treinadores, congressos tal, mas eu quero fazer essa inclusão, porque tanto no futebol quanto no futsal, todos os esportes de elite, de alto rendimento, muitos ficam para trás, com uns valores, com uma capacidade, com um conhecimento que o mundo poderia ouvir. E eu aprendi muito com o Marcelo Bielsa, contando a sua história em Amsterdã. Eu estava do lado do Puyol, do Barcelona e do Xavi. Eles ficaram espantados com o que estavam escutando. Mas eles eram profissionais, eles não tinham tempo para escutar isso. Então, foi ali, em 97, que eu me inspirei e estou trabalhando já esses 3 anos e que ano que vem, 3 para 4, e que ano que vem a gente lança. E certeza a você também, Claudinho, Bateria e Ortiz também, que participaram, o Gabriel, o Lenísio, pessoas que me apoiaram muito no Spirit Sports, acreditando. É para esses também que eu vou fazer tudo que eu puder por causa do network que eu tenho, por causa das relações que eu construí, com as pontes que eu construí, e eu acho que, eu tenho certeza que posso contribuir no futsal nesse sentido. Só não me chama para jogar, porque não dá, já não dá. Não, Tô cansado. perfeito, Ligo. Se cuida, geral. Pode contar comigo quando você quiser, eu estou à disposição. Aqui tem o Atílio, só para dar. Passou o Atílio, passou o Vander Iacovino, passou o Cirilo, passou acho que o Marques também, que era. Eu esqueci o primeiro nome dele, que estava aí. Eu não vi, porque eu não estou acostumado ainda, eu sou muito Sim, orgânico, então não estou ele, acostumado. eles passaram tudo por aqui, deixaram um alô e depois a live vai ficar gravada no. São Vai ficar todos gravada. eles, por isso são todos eles que essa é a minha promessa. Eu vou reunir a todos. Da mesma maneira que um dia eu coloquei, depois de 2 meses, 1.500 pessoas numa balada, e numa outra também, que na praia, 3.500 pessoas. Da mesma maneira que eu fui capaz de trabalhar nisso, eu vou reunir todos esses nomes que você falou, porque são tudo pessoas válidas que o mundo tem que conhecer. E em Barcelona é o melhor lugar para conectar com o mundo. Então, fica aí gravado essa promessa. Nós vamos Vai, conectar essas pessoas, os que vão falar agora contigo no Instagram, para o mundo. E você também.
Fica com Deus. Perfeito, perfeito, Lincoln. Fica com Deus e obrigado. Tá bom? A Tchau. gente tá em contato. Um abraço. Abraço.